gatas, tudo bom com vocês, meus amores? Hoje nós teremos um vídeo muito especial, porque hoje eu vou apresentar pra vocês a nova paleta da Candice Berenice. E hoje a gente vai ter uma resenha bem completa, com tutorial e tudo, mostrando a aplicação das cores. Vocês vão poder ver realmente a paleta em ação. Então, se vocês gostarem do vídeo, por favor, não esqueça de clicar muito em joinha, porque me ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreva também no canal para nossa família continuar crescendo. E me siga no Facebook e no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Vou deixar aqui na tela o minuto certinho em que eu começo o tutorial mostrando pra vocês realmente a aplicação das sombras, então se você quiser pular a parte da introdução, fique à vontade. Quando eu soube do lançamento dessa paleta, junto com duas novas cores de batons da Candice Berenice, eu fiquei louca e é claro que eu fui atiçar vocês lá no Instagram. A paleta nem tinha começado a ser vendida ainda e eu postei lá no Stories e vocês ficaram enlouquecidas pedindo pra eu fazer resenha, eu não tinha nem comprado. E aí eu fui no dia seguinte lá pra comprar a paleta e já estava à venda e eu fiquei apaixonada assim à primeira vista. Olha essa embalagem, que coisa mais charmosa. São vários coraçõezinhos em alto relevo numa embalagem de tipo de lata, bem parecida mesmo com a embalagem da Naked, mas eu já vou fazer a comparação pra vocês. Essa paleta, junto com duas novas cores de batons, a Candice Berenice lançou como uma edição especial para o Dia dos Namorados. Então por isso que eu corri pra vir fazer a resenha bem completa pra vocês mandarem aquela letra pro namorado, pra namorada, pra ganharem de presente também, se vocês acharem que vale a pena, é claro. Como a edição de namorados, eu corri pra fazer essa resenha pra vocês. Hoje nós teremos a resenha da paleta, mas amanhã, sexta-feira, num vídeo extra, eu vou fazer a resenha das duas cores de batons com as comparações e com mais detalhes pra vocês. Ela vem nessa caixinha aqui, super linda, pra falar com o olhar. A paleta tem 12 gramas, paletas de sombras Adoro Rosés. Aqui atrás vem algumas informações da paleta, achei bem bonitinha. Aqui também vem a validade e o lote nessa embalagem de papel. E o mais legal é que na própria embalagem da latinha vem a validade e o lote. Aqui em cima vem o nome da paleta para falar com o olhar Adoro Rosés, paleta de sombras 12 gramas, a origem Brasil. Achei legal vir isso gravado na embalagem, porque geralmente a gente se desfaz dessas embalagens aqui de papelão. Então é bom ter essas informações na própria embalagem. A embalagem é bem parecida com a embalagem da Naked, tem um espelhinho aqui. E aqui são as sombras. Ela também vem com um pincelzinho, que eu particularmente não gosto muito. É um pincel de dois lados, então desse lado de cá é um pincel língua de gato. Eu gosto desse tipo de pincel aqui para fazer a correção das minhas sobrancelhas. E do outro lado é um pincelzinho de esfumar também. Então é um pincel interessante, porém ele é de cerdas sintéticas. Essa paleta tem 9 cores opacas e 3 cores cintilantes, só 3. E eu gostei muito disso, porque na maioria das paletas vem mais quantidade de sombras cintilantes do que opacas. As cores elas vão do rosé até os tons de marrons mais quentes. Tem um pretinho aqui no final também, que é muito bacana. Então é uma paleta muito versátil. Você pode usar para fazer maquiagens mais naturais, mais leves, e também maquiagens bem pesadonas, bem poderosas. Então eu gostei particularmente da escolha das cores. Achei bem interessante, como eu falei para vocês, tem muitos tons de rosé e outros tons de marrons assim bem quentes. Ela é bem pigmentada, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o swatch de todas as cores. Mas é uma paleta pigmentada, porém ela esfarela um pouco. Vocês vão até ver na hora do tutorial que cai bastante pozinho das sombras aqui. Então eu aconselho vocês, quando forem usar essa paleta, primeiro faça a maquiagem da área dos olhos pra depois fazer a pele, porque cai bastante pozinho da sombra aqui enquanto você tá esfumando, até quando você tá aplicando. Fica a dica pra vocês primeiro fazerem os olhos pra depois fazerem a pele, porque aí vai dar tudo certo. Ela tem uma boa pressão na hora de fechar, ela tem um espelhão. Não tem como não comparar. A embalagem é muito parecida mesmo com aquela paleta da Naked 3, inclusive a cor. Então eu achei essa paleta muito linda. Eu comprei na loja da Candice Berenice, paguei R$ 129,90. É um preço alto, mas a paleta é uma paleta de qualidade. Porém, o preço tá alto sim, eu não posso mentir pra vocês. Sério, vale a pena dar R$ 129 nessa paleta? Depende do seu objetivo. Eu gostei muito da paleta, eu acho que vale a pena. Acho que é uma paleta de muita qualidade.
tonalidade, bem pigmentada, ótima pra fazer maquiagem, porém, pra paleta nacional eu achei ela bem cara. Mas assim, não me arrependi de ter investido, gostei muito do resultado, confesso pra vocês que eu não esperava que ela fosse tão pigmentada, comprei mais por curiosidade pra mostrar pra vocês do que por muitas expectativas. Eu, na verdade, não tinha muita expectativa. Mas as sombras da Candice Berenice Unitárias são muito boas, então eu decidi investir nessa para experimentar e para falar todos os detalhes para vocês. Essa sombra, por ela soltar muitos pozinhos, o ideal é que você aplique um primer de sombras antes de aplicar, ou um corretivo, e ele vai servir como primer, ou um primer mesmo, porque aí ela vai segurar. Por ela esfarelar um pouco, se você não aplicar nenhum produto que dê aderência a essa sombra, ela não vai ficar tão legal, ela vai ficar mais clara, ela não vai pigmentar muito, porque ela vai esfarelando. Então fica a dica para vocês, mais uma, é usar um primer antes de usar essas sombras, ou até mesmo um corretivo, que foi o que eu usei hoje. Eu usei um corretivo só, não usei primer. Eu não usei o pincel no tutorial de hoje, porque eu acho que é um pincel muito limitado, mas ele esfuma legal, esse lado de esfumar, e esse de língua de gato eu gosto de fazer a correção da minha sobrancelha, ou fazer um cut crease, é bem bacana. Até o pincel é muito parecido com os pincéis que vem nas paletas Naked. Eu sei que vai ter muitas curiosidades acerca da comparação de uma paleta para outra, então eu vou mostrar para vocês agora um take mostrando uma paleta do lado da outra, a Naked 3 e essa paleta da Candice Berenice. Vou mostrar todos esses detalhes para vocês, o tutorial, e já volto com as minhas considerações finais. Agora a gente vai fazer a comparação que vocês tanto pediram. É mais ou menos na mesma vibe, né, na mesma tonalidade, sendo que esse rosé é um pouquinho mais claro que o rosé da Naked. As duas paletas são de lata, bem parecidas, o designer aqui também, ó, é bem parecido, a Naked é mais antiguinha. Aí aqui por dentro, a Naked ela é toda rosé, e por dentro da paleta da Candice Berenice é preta. Os pincéis são muito parecidos. Acredito que a Candice Berenice se inspirou nos pincéis também. Um lado de esfumar, sendo que o da Naked é um pouquinho mais achatadinho. Mas é um lado de esfumar e o outro lado é língua de gato. Tem algumas poucas tonalidades parecidas, porém a grande maioria é diferente, porque a Naked 3 ela tem tons mais frios, e a Adoro Rosés da Candice Berenice ela tem tons mais quentes e tem várias tonalidades de marrom também. Na grande maioria elas são diferentes sim, porque a Naked 3 tem tons mais frios e a Adoro Rosés tem tons mais quentes. Aqui são as 12 cores, sem nenhum fixador por baixo. Vai do tom mais clarinho até a cor preta. 3 cores cintilantes, porém essa aqui, ela praticamente não aparece esse efeito cintilante, só tem alguns brilhinhos, mas essas duas cintilantes aqui, elas têm uma textura diferenciada, como se elas fossem meio pastosas. Eu acho que para funcionar essas duas cores, é melhor você aplicar ou com o dedo ou com um pincel levemente umedecido. Mas as cores são muito pigmentadas, principalmente as cintilantes. Achei bem bacana a escolha das cores, que vai do tom mais claro, passa por alguns tons de marrom bem quente, também tem alguns tons de rosa e finaliza com o preto, que também é bem pigmentado. Mas lembrando que essa sombra funciona melhor com o fixador por baixo. Já apliquei corretivo em toda a minha pálpebra para anular o tom da minha pálpebra e também para servir como primer para essas sombras, porque essas sombras funcionam melhor com primer por baixo, tá bom? Então fica a dica. Eu não vou usar o pincelzinho que vem na paleta, vou usar outros pincéis. Então eu vou começar aplicando no meu côncavo essa cor aqui, que é um marronzinho bem doce de leite. Ele vai ser a nossa cor de transição. Ele fica bem no meio da paleta, é um marronzinho mais claro. Com o pincel 135 da Dye Makeup, esse pincel aqui de esfumar, eu vou começar a aplicar aqui no meu côncavo, aplicando primeiro aqui no cantinho externo e arrastando até o canto interno. E levo essa sombra para fora. Agora eu vou levando esse tom mais para cima, bem próximo da minha sobrancelha. Eu aplico a maior quantidade aqui no côncavo e depois eu vou subindo com essa sombra em movimentos circulares. Agora com o pincelzinho PPF 16, é um pincel pequeno de cerdas naturais, eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha e eu vou usar esse primeiro tom da paleta, que é um tom opaco, meio rosé. Ele não é branco, tá? Ele é um rosinha bem clarinho. E aí eu vou dar uma iluminada aqui abaixo da minha sobrancelha. Essas sombras, elas esfarelam um pouquinho, então fica a dica de você
fazer primeiro a maquiagem dos olhos para depois fazer a pele, tá bom? Agora com o pincel 136 da Dye Makeup, ele é um pincel de esfumar menorzinho, mais magrinho, ó. Ele tá sujo só do outro olho. Então eu vou aplicar essa terceira antes do preto. Esse tom aqui, que é um tom terra, bem quente. E vou aplicar bem no meu côncavo. Aplicando, fechando o cantinho externo e aplicando aqui no meu côncavo mesmo, até chegar no cantinho interno. Tiro o excesso do pincel e vou esfumando, só que eu não vou subir com essa sombra, tá? Eu esfumo só levando o pincel de um lado para o outro, só para tirar a marcação mesmo, mas eu não vou subir com essa sombra. Agora com outro pincel Pausa para Feminices, esse aqui é o PPF 20. Ele é um pincel de esfumar também, porém ele é mais fininho, tá vendo? Ele é um pincel mais fino. Ele tem muitas cerdas, mas ele é mais achatado. Então ele é perfeito para encaixar bem aqui dentro do meu côncavo. E agora eu vou usar esse tom aqui, que é tipo um uva, é a primeira sombra depois da sombra preta, lá no finalzinho da paleta. E vou encaixar bem aqui, ó, bem dentro do meu côncavo mesmo. Fecho aqui o cantinho externo e vou esfumar bem aqui, aonde o pincel afunda, tá vendo? Aplico a maior quantidade aqui no canto externo e agora eu vou trazendo essa sombra até o meu canto interno, o máximo que eu conseguir. E esfumo de um lado para o outro, limpo o pincel numa toalhinha seca e da mesma forma eu vou esfumar essas bordinhas, mas levando o pincel de um lado para o outro. Eu não vou fazer movimentos circulares, porque senão essa sombra vai subir. Eu quero que ela continue no lugar, porém esfumadinha. Volto com o pincel anterior, que é o 136 da Dye Makeup, sem produto, e dou uma leve esfumada. Só vou usar o produto que tá aqui mesmo no pincel. E agora o 135, que foi o primeiro pincel que a gente usou. Vou pegar só um pouquinho da sombra marrom, aquela primeira que a gente aplicou, e vou dar só uma leve esfumada aqui no final de tudo, porque eu quero que todas as cores apareçam, que fique um degradê e não uma cor só. Então a gente vai voltando. Vou tirar aqui um pouquinho. Tá vendo como cai bastante pozinho? Eu uso um pincel para pele e só varro o que ficou aqui embaixo. Agora eu quero fazer essa parte aqui mais iluminada, mas com uma sombra opaca. E como vocês viram, já tá tudo sujo aqui, ó. Então o truque é você usar um corretivo para fazer uma limpezinha. Eu vou usar esse aqui da Tracta, o efeito mate da Tracta, na cor claro, e com o próprio aplicador do corretivo. Tira o excesso do pincel, tira todo o excesso. Eu vou fazer uma limpeza, que eu já ensinei esse truque pra vocês. Não é um cut crease, é só uma limpeza. Esse aplicador ajuda bastante, é bem fácil de você aplicar o corretivo com ele. Então você faz uma limpezinha. E eu não vou até o final do meu olho não, eu vou deixar um dedinho aqui no canto externo sem aplicar corretivo. Agora com um pincel pequeno, esse aqui é o número 8 do kit da Lu Ferraz. Ele é de cerdas naturais, tá? Eu vou dar uma esfumada nessas bordinhas aqui, justamente porque eu não quero um recorte, eu quero uma coisa mais degradê mesmo. Vou dar uma esfumada antes do corretivo secar. Só movimento de vai e vem, não sobe, não faz movimentos circulares, tá? É só movimento de vai e vem, ó. Aqui no final a mesma coisa. Você pode dar uma esfumada com o dedo também, só para tirar a marcação. Agora que a pálpebra móvel ficou bem limpinha, eu posso usar até o mesmo pincel. Eu vou usar o quarto tom da paleta, que é um rosé, assim, aquele rosa bem antigo, e ele é clarinho também. Eu vou aplicar com batidinhas, para ele selar bem o corretivo. E apesar de ser mais ou menos da mesma tonalidade, você consegue ver o degradê, tá vendo? Das cores. Agora eu volto com o PPF 20, e aí eu volto com a última sombrinha que a gente usou, que é essa primeira cor depois da pretinha. Vou aplicando aqui com batidinhas aqui no finalzinho, ó. Só pra mesclar uma cor com a outra, ficar um degradê e não ficar nada marcado. Então eu vou dando batidinhas entre uma cor e outra, as cores vão se mesclando. Agora eu vou fazer um delineado bem fininho aqui, rente aos meus cílios. E eu não vou fazer gatinho hoje, só vou fazer um delineado só pra marcar mesmo a raiz dos meus cílios.
Agora, com um pincelzinho de topo reto, esse pincel ele não tem marca, mas ele é de cerdas naturais e ele tem um topinho reto. Eu vou dar uma leve esfumada nesse delineado. Então, eu vou pegar um pouquinho da cor preta, bem pouquinho mesmo, porque ela é bem pigmentada. E vou aplicando e arrastando ao mesmo tempo. Olha como ela é pigmentada. E aí eu começo a aplicar aqui do canto externo e venho trazendo essa sombra para o canto interno, para não manchar muito. Você pode puxar assim o olhinho, que facilita. Só não traz até aqui o cantinho interno. Esfuma até onde os cílios começam a nascer aqui. E aí eu vou dando leves tracinhos assim com o pincel para realmente esfumar. Volto com o pincel PPF 20, com essa mesma sombra vinho aqui, ó. A segunda depois do preto. E aí eu vou aplicando essa sombra com batidinhas bem no finalzinho do delineado, só para tirar essa marcação e para fazer esse final de delineado desaparecer, tá vendo? Agora, para finalizar, eu vou aplicar uma sombrinha cintilante aqui abaixo da minha linha d'água. Mas isso fica a seu critério, se você quiser colocar tudo opaco, é só esfumar uma das sombras aqui abaixo. Mas eu escolhi aplicar para dar um toque diferente. Eu vou aplicar a quinta sombra, que é tipo um vermelho meio cintilante, um vermelho rosado bem cintilante. Eu vou usar um pincel bem pequenininho de cerdas naturais. Vou umedecer ele numa toalhinha umedecida, um pouquinho de água. É importante que ele esteja umedecido. E vou aplicar bem aqui abaixo da minha linha d'água. Agora eu vou aplicar máscara de cílios, é que eu vou usar essa aqui, de alongamento. É a máscara Escândalo da Quintice Berenice, essa aqui é a prova d'água. Vou aplicar os cílios postiços e o que eu vou usar hoje é esse aqui da Cremê, no modelo Sally. Olha como ele é lindo. Vende lá na lojinha da Carol, esses cílios novos da Cremê. São muito lindos, muito estilo profissionais. E eu acho que o cílio faz toda a diferença na maquiagem. Então eu vou aplicar a máscara de cílios, vou aplicar os cílios postiços e já volto. Esse é o resultado final da nossa maquiagem. Nesse tutorial eu quis usar várias tonalidades de sombras para vocês verem realmente como elas se comportam, o máximo que eu consegui usar. Por isso que foi uma maquiagem mais elaboradinha, mas só em tons opacos, porque a grande maioria das sombras dessa paleta são opacas. Eu quis dar só um detalhezinho aqui cintilante para vocês terem uma noção da pigmentação da sombra cintilante, que é bacana pra caramba. O batom que eu escolhi foi o batom Amendoali, que também entra nessa edição especial de Dia dos Namorados. Eu quis usar um tom mais neutro, mas fica a seu critério. E amanhã a gente vai ter resenha das duas cores de batons, essa aqui e a outra, que a Quintice Berenice lançou especialmente para o Dia dos Namorados. Foi esse kit, a paleta e esses dois batons. Então hoje a gente está fazendo a resenha da paleta e amanhã num vídeo extra a gente vai ter a resenha das duas cores de batons com comparações e tudo direitinho. Eu não quis fazer um vídeo só porque senão ia ficar muito grande e cansativo, então eu decidi dividir esse vídeo, essas resenhas, para elas ficarem mais explicadinhas para vocês, tá bom, meus amores? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que foi diferentão, foi um tutorial com resenha, com tudo, mas é pra mostrar pra vocês todos os detalhes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. E não esquece de deixar aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou dessa paleta, se você gostou, se você investiria nela, e se você tiver também qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Um super beijo pra vocês e até amanhã, porque amanhã a gente tem vídeo extra. Tchau!